Ok, vamos compartilhar de novo. Compartilhar. Chegou aí? Sim. Está no modo projeção? Semana passada Tá deu um certo. probleminha. Agora sim, beleza. Bom, estamos de novo aqui para a gente agora finalizar o tema que a gente começou na semana passada, né? Deixa eu só arrumar aqui a linha aqui de vocês. Então, a gente agora sim, né, entendido um pouquinho, alguns detalhes do plano da salvação que a gente viu na semana passada, agora a gente vai entrar no santuário para enxergar como que isso estava revelado lá, como é que isso foi descrito por Deus dentro dos rituais, dos móveis, das vestes, de todo o detalhe que o santuário tinha. E como na verdade são coisas que são realidades, né, que estão bem distantes da gente, então hoje eu vou usar e abusar de recursos visuais aqui para a gente, né, entender exatamente o que está sendo descrito na Bíblia. Então eu trouxe os versos da Bíblia também aqui na projeção, porque quando a gente lê o verso e enxerga a imagem do que está sendo descrito ali, fica bem mais fácil para a gente entender. Então, na semana passada, a gente viu, né, o evangelho revelado ali de graça através do plano da salvação, e hoje a gente entra no santuário para enxergar esse plano da salvação revelado em símbolos aí. Só uma rápida recapitulação do que a gente viu na semana passada. Então, na verdade, qual era o problema de Deus, né, que a gente viu? Foi o surgimento do pecado. O pecado surge no céu, no coração de Lúcifer, isso a gente viu lá no estudo de Gênesis 3, tem 2 capítulos da Bíblia que mostram isso claramente. O pecado, o surgimento do pecado, ele é um mistério, porque não tem como ser explicado, a Bíblia não revela, mas ele tem a ver com o nosso livre-arbítrio, que é dado por Deus quando Deus cria seres inteligentes. O pecado vem à Terra, como a gente viu lá no estudo de Gênesis 3, em decorrência da desobediência de Adão e Eva no Éden, né? Feito isso, o homem peca, então cria-se um abismo infinito entre o Deus e o homem, né? O homem não que tinha um contato visual e direto, pessoal com Deus, agora ele não tem mais essa oportunidade, porque se cria essa separação, né? Os pecados fazem separação entre Deus e o homem, a própria Bíblia diz isso. E a gente viu o que é pecado, né? Mais do que um ato errado, um comportamento inadequado, pecado, ele é transgressão da lei, né? A gente leu aquele verso de 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. E sendo a lei a transcrição do caráter de Deus, né, como a gente viu nos estudos passados, então, se pecado é a transgressão da lei e a lei é a transcrição do caráter de Deus, pecado, então, é algo que lesa o caráter de Deus, né? Um crime que lesa o caráter de Deus. Portanto, o pecado é alguma coisa que atinge a Deus. E se atinge a Deus, só Deus pode resolver. E a gente viu também na semana passada que a consequência do pecado é a morte, né? Romanos 6,23 traz isso claramente, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado, a consequência do pecado é a morte. Então, Adão e Eva, quando pecaram, o próprio Deus já tinha dito isso: se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer, né? Então, acontecida a queda, realmente Adão e Eva agora estavam fadados à morte. Eles não morreram instantaneamente, porque Deus precisava lidar com essa questão toda e demonstrar ao universo a sua justiça, né? Lembrando, né, que as acusações que Satanás fez no céu, Deus, dentro do plano da salvação, ele vai refutar e mostrar a sua perfeita justiça, e que, na verdade, Satanás é que estava errado dentro desse conflito. Bom, qual foi a solução de Deus, então, né? A gente falou desse dilema de Deus na semana passada também. A consequência do pecado é a morte do pecador, por um lado, mas, por outro lado, Deus não desejava a morte do pecador. Deus desejava que o pecador tivesse vida. E como Deus faria para lidar com esse dilema, né? Por um lado, a morte do pecador e, por outro lado, a vida. Ele queria promover a vida, sem fazer nada contra a sua própria essência, contra aquilo que ele é, né? Contra a justiça que ele é, sem fazer vistas grossas, sem tolerar o pecado, sem deixar o pecado impune. Deus não podia fazer isso, porque senão as acusações de Satanás no céu teriam algum sentido. Então, o que Deus faz? Ele coloca em ação
o plano da salvação. A própria Bíblia diz que é um plano desenhado por Deus ou criado por Deus desde a fundação do universo. E aí, que plano é esse? Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O que a gente vê aqui? Deus punindo o pecado em si mesmo, né? Jesus, segunda pessoa da divindade, vem, encarna como ser humano e morre em função dos nossos pecados. Então, a gente vê a graça de Deus demonstrada no sacrifício de Jesus substitutivo, né? A cruz é uma relação perfeita de troca, de substituição. Cristo toma o pecado que era nosso e morre, e nos concede a sua perfeita justiça, adquirida pela sua vida de perfeita conformidade à lei. Ele nos entrega isso. Então, essa substituição, essa palavra substituição, é uma palavra bastante importante que a gente vai ver muito dentro, quando a gente começar a olhar o santuário em si. Então, essa relação de substituição, de troca, Cristo nos dando a sua vida perfeita, sem pecado, e a sua justiça perfeita, em troca da nossa vida de pecado. E o resultado do sacrifício de Jesus foi a reconciliação, essa religação com Deus, essa reconexão do ser humano pecador com Deus, e isso nos traz paz. E o sistema sacrificial, como que isso acontecia? É importante a gente, como esse gancho para a entrada no santuário, entendendo o plano da salvação, como é que funcionava o sistema de sacrifícios? Que era, né, aquela oferta do cordeirinho desde os patriarcas, ou desde Adão e Eva, passando pelos patriarcas, entrando no santuário, depois no templo de Salomão, e depois finalizando esse sistema no templo de Herodes. E a grande pergunta que surge aí é: por que era necessário esse dramático derramamento de sangue? Não podia ser um ritual menos agressivo? Por que precisava disso? E aí, quando a gente vai à Bíblia, a gente vê exatamente a razão disso, né? Hebreus 9:22 diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E aqui que está o ponto: sem derramamento de sangue não há remissão. Por quê? Porque o derramamento de sangue é a representação da morte. E Deus institui isso desde os altares ali de Adão e Eva, dos patriarcas, até o próprio santuário em si. Esse sistema, que era dramático mesmo, né, de derramamento de sangue, para o pecador entender essa malignidade e as consequências do pecado. Que o pecado, o meu pecado, gera a morte de um ser inocente. E aquele cordeirinho inocente apontava para esse Salvador que viria morrer no lugar dele. Agora, você imagina a cena, né? Numa sociedade rural, numa sociedade, né, onde as pessoas criavam seus rebanhos, o pecador ter que ir lá pegar um cordeirinho de 1 ano, que ele tinha criado com todo cuidado, com todo carinho, alimentado, protegido, pegar esse cordeirinho, levar ou para o altar ou para o santuário, para que o próprio pecador sacrificasse, né? Pegando o cutelo, cortasse a garganta desse cordeirinho e visse ali aquele sangue, né, jorrando daquele ser inocente, e até antes da morte, né, aquele ser inocente sofrendo ali os espasmos da morte. Era muito chocante. Isso realmente demonstrava de forma contundente a malignidade e as consequências do pecado para o pecador. Então, o pecador sempre tinha diante de si o que era o pecado e quais as consequências do pecado. Então, todo esse sistema apontava para a vinda de um Messias Salvador, Jesus Cristo. Lembra lá em Gênesis 3, quando Deus diz para Adão e Eva: olha, do seu descendente, do descendente de vocês, virá o Salvador, né? Esse vai pisar a cabeça da serpente. Mas ele não conseguiria fazer isso sem morrer, né? A serpente iria picar o calcanhar dele. Deus ali já contando um pouquinho dos detalhes desse plano de salvação, através de um descendente da mulher, a salvação viria. E a gente leu esse texto na semana passada, Atos 4:12, né? Isso se cumpre na pessoa de Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, esse sistema sacrificial todo dizia
para o pecador que Jesus, o Messias que viria, é o único Salvador. Não só o Salvador, mas o único Salvador. A salvação só poderia ser obtida por meio de Jesus. Bom, vamos entrar agora, né, feito essa recapitulação, vamos entrar agora especificamente dentro do santuário. Aqui uma visão geral do santuário, né, a gente vai ver os detalhes agora na sequência, mas era uma região cercada por cortinas no meio do arraial do povo, o povo acampava, né? Então o povo de Israel, quando sai do Egito, eles viviam em barracas, né, ao longo de toda a jornada até Canaã, passaram 40 anos vagueando pelo deserto, né, se dirigindo a Canaã, isso a gente vê os detalhes lá no livro de Êxodo. E o tabernáculo, ele tinha então essa área cercada, chamada pátio, uma tenda interna, que tinha dois compartimentos, o compartimento inicial, chamado Lugar Santo, e o compartimento final, no fundo, chamado Lugar Santíssimo. E tinham vários objetos, aí a gente vai ver em detalhes ao longo aqui do estudo. Qual era o propósito do santuário israelita, né? Realmente a habitação de Deus. Depois a gente vai ler esse texto, mas Deus desejava habitar no meio do povo. Então lembra que a salvação provoca essa separação entre Deus e o homem. Então o plano da salvação busca resgatar inicialmente isso, essa habitação de novo de Deus no meio do povo. Só que Deus não podia fazer isso como ele fazia com Adão e Eva, né, de forma pessoal, porque o ser humano em pecado não podia ver a Deus e viver, né? A própria Bíblia diz isso. Então Deus, ele busca habitar no meio do povo e cria uma forma de que ele possa, de forma visível, habitar no meio do povo. E através de todos os rituais, de todos os símbolos, de todos os mobiliários do santuário, Deus, ele coloca o método didático para que ele possa ensinar o plano da salvação por meio desses símbolos para o povo. Então, através de todos esses mobiliários, rituais e festas, Deus estava mostrando essas três palavrinhas aqui que são muito importantes para a gente entender o santuário. Substituição, né? Isso aqui a gente já vê ali pelo cordeirinho, né, que morre em lugar do pecador. Intercessão. Alguém faria intercessão, alguém se apresentaria no lugar né, do pecador. E o juízo, o santuário, a morte acontecia diariamente dentro do santuário. E especificamente um outro detalhe que a gente vai ver mais para frente, uma vez por ano aconteceu uma outra coisa que representava o juízo de Deus. Então era a maneira didática de Deus ensinar o plano da salvação. E prover expiação, uma outra palavrinha que aparece na Bíblia muito importante. O que é expiação? Perdão, pagamento dos pecados. Expiação é pagar a dívida. Aqui Deus mostrava para o pecador, de forma didática, como que esse pagamento da dívida iria ocorrer. E outra coisa que é muito importante também, todo esse ritual do santuário terrestre representava o santuário celestial. Tudo o que acontecia no santuário era uma figura, ou uma sombra, ou uma metáfora das coisas celestiais. A gente vai ver isso em detalhes mais para frente. Portanto, quando a gente estuda o santuário israelita, a gente se depara aí com lições objetivas que a Bíblia nos traz sobre a redenção do ser humano por meio do sacrifício e do sacerdócio de Jesus. Então, essas duas funções Jesus desempenha dentro do plano da salvação e estavam representadas ou tipificadas dentro do santuário terrestre. Então, o nosso estudo de hoje, a gente vai ver esses quatro blocos aqui. Primeiro, as partes, os mobiliários e as vestes sacerdotais aqui, para a gente entender um pouquinho o que isso significava. Qual é o significado dessas peças? Os serviços ou os rituais, pelo menos os básicos aqui, que aconteciam no santuário, que demonstravam o plano da salvação, e principalmente essa parte final, o caminho de Jesus pelo santuário, do pátio até o lugar santíssimo. O que é isso? Todo esse cerimonial mostra exatamente a atividade de Jesus desde do começo da sua obra na Terra, nesse mundo, até a finalização da sua obra, quando realmente o pecado for eliminado de uma vez por todas. Metaforicamente, é como se Jesus fizesse um caminho desde o pátio até o interior do santuário, até o lugar santo. E esse caminho tipificado por tudo aquilo que Jesus realiza dentro do plano da salvação, revela efetivamente o que ele faz por nós.
Então, o que ele fez, desde a encarnação na primeira vinda, sua vida sem pecado, a sua morte e a sua ressurreição. O santuário também tipifica dentro desse caminho o que Jesus está fazendo hoje, a intercessão e juízo no santuário celestial, e o que ele vai fazer no futuro, quando ele voltar para nos buscar. A gente vai ver alguns detalhes dessas coisas todas. Bom, começando então. Se a gente vai lá para Êxodo 25, verso 8, aqui especificamente a gente vê aquilo que a gente já mencionou. Por que que Deus pede a construção de um santuário? Gênesis 25, 8 diz, e me farão um santuário, ou tabernáculo, né? Para que eu possa habitar no meio deles. Então, Deus desejava habitar presencialmente no meio e visivelmente no meio do povo. A gente vai ver de que forma visivelmente isso acontecia. Só que tem um detalhe, quando Deus chama Moisés e pede para ele construir o santuário, ele diz mais, ele diz, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Está lá em Êxodo 25, 40. Que modelo é esse? Moisés não teve liberdade criativa para criar um santuário da forma como ele quisesse. Deus demonstrou cada detalhe do que deveria ser feito, de que forma deveria ser construído, quais as dimensões, quais os materiais, todos os serviços, né? Toda a descrição de Êxodo 22, 23 para frente, a gente vê toda essa descrição, até o final do livro de Êxodo, todos os detalhes ali do santuário, depois vale a pena vocês lerem aí com calma, mas Deus especifica, né? Essa é a palavra, Deus especifica como Moisés deveria construir o santuário com base num modelo. E aí a grande pergunta, que modelo é esse? Esse modelo é o santuário celestial. Existe um santuário no céu, do qual foi mostrado de forma representativa para Moisés, para que através desse modelo ele pudesse construir o santuário terrestre. E aqui está uma passagem da Bíblia que mostra claramente que existe esse santuário no céu. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, existe um santuário de Deus no céu que foi usado como referência, como modelo para Moisés construir. Ah, mas as dimensões são as mesmas, exatamente tudo igual? Obviamente não, né? Porque aqui tem uma transposição para a realidade humana. Mas os componentes e o que acontece, e a representação, o que eles indicam e representam, realmente tem uma correspondência muito forte com o que foi construído por Moisés aqui na Terra. Vamos entender, então, um pouquinho essa questão do santuário celestial. O santuário celestial, o que acontecia, né, a história do santuário celestial, ela tem um ponto que marca uma separação. Como o santuário, o que acontecia no santuário celestial antes do pecado e depois do pecado, o que passou a acontecer no santuário celestial. E a gente vai ler alguns textos rápidos aqui para a gente entender. O que acontecia no santuário celestial antes do pecado? Se a gente vai lá para Êxodo 15, 17, a gente vê assim, tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Guarda isso. Próximo, Salmo 134, 1 a 2. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E Salmo 102, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o grande gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Desses três textos, a gente tira duas funções do santuário celestial antes do pecado. Primeiro, morada de Deus. O santuário celestial é o local onde Deus habita. É o centro de controle do universo. É o local de habitação de Deus, da divindade, da trindade. E nesse local, pelo que a gente viu, né, nesses dois textos, principalmente os de Salmos, era um local de adoração. Ali Deus é adorado. Ou seja, o santuário antes do pecado tinha funções litúrgicas de adoração. Lembrando, né, dos 10 mandamentos, quando a gente estudou, o que é a adoração? A adoração é toda expressão de amor a Deus. Então, Deus sendo adorado pelas suas criaturas antes do pecado, é essas criaturas expressando o seu amor a Ele, né?
Então, aqui são as funções litúrgicas do santuário celestial. Mas quais as funções do santuário, ou atividades desempenhadas pelo santuário celestial depois do pecado? A gente lembra desse texto de Ezequiel 28, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Aonde é isso? No santuário celestial. Do brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. De novo, mais uma metáfora do santuário celestial. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. De quem é essa descrição? De Lúcifer. A gente viu isso lá no estudo de Gênesis 3. Né? Então, Lúcifer era um querubim da guarda ungido que habitava onde? No santuário celestial. Né? Querubim da guarda era aquele que ficava ali cobrindo o trono de Deus. E aí a gente vai para 2 textos de Salmos. Salmo 76, 8 e 9. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Então, olha que função acontece no santuário celestial depois do pecado, juízo. Outro texto, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Salmo 102. O que mais acontece no santuário celestial agora numa situação pós-pecado? Deus ouve os gemidos dos cativos e liberta os condenados à morte. Né? Não tinha nada disso antes do pecado. Em Jó 2:1, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Satanás, até a morte de Jesus, tinha acesso ao céu, ao santuário celestial. E aqui ele vinha para reivindicar o seu direito, entre aspas, né, como governante da terra. Portanto, depois do pecado, além das funções de morada de Deus e local de adoração, isso continua. Depois do pecado, o santuário celestial passa a ter 3 outras funções. É o centro de uma batalha cósmica. Lembra? O pecado começa no céu, o texto que a gente viu de Ezequiel. O pecado nasce do céu. Então, ali o santuário celestial é o pivô dessa batalha cósmica, porque Lúcifer faz acusações contra o caráter de Deus. Passa a ser um local de julgamento, Salmos diz, e uma fonte de auxílio ao ser humano pecador. Ou seja, além das funções litúrgicas de morada de Deus e adoração a Deus, o santuário celestial, após o pecado, passa a ter essa função soteriológica, uma palavrinha teológica aqui, mas que quer dizer salvação. Tem função de adoração e tem função de salvação também, o santuário celestial. Então, quando Deus pede, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, Deus dá a Moisés um modelo, uma representação das realidades celestiais para que Moisés construa esse santuário. Bom, vamos entrar então um pouquinho na história. Deus então pede o santuário e Deus especifica as coisas todas. Deus dá a lista de materiais e todas as medidas e os projetos para Moisés. E aí Moisés vai ao povo e começa a pedir para o povo trazer os materiais para a construção do santuário. Então, ouro, prata, bronze, tecidos, azeite e uma série de materiais, madeira e uma série de materiais que foram necessários. E o povo, de tão bom grado, traz esses materiais que chega um momento que Moisés tem que dizer, olha, não precisa mais trazer porque o que tem aqui tem quantidade suficiente para a construção do santuário. Então o povo leva os materiais e entrega a Moisés para a construção do santuário. Como era o santuário? Aqui é uma visão mais distanciada para mostrar um pouquinho qual que era a ideia. Então, de novo, né, tinha uma delimitação no meio do arraial do povo, depois tem um outro slide que vai mostrar isso mais claramente, mas no meio ali do acampamento do povo, o santuário ele tinha essas cortinas que circundavam e que isolavam a região do santuário do restante do acampamento. Opa, perdão, pulou. Isolava o santuário do restante do acampamento. No meio tinha não exatamente no meio, mas né, nessa região mais superior aqui tinha uma tenda com aqueles 2 compartimentos e tinham alguns mobiliários aqui, e aqui era onde o povo tinha acesso ao santuário, a essa região do pátio. O povo só tinha acesso ao pátio. O santuário em si, só o sacerdote e o sumo sacerdote tinham acesso. Então, aqui é uma visão mais geral. Uma outra visão superior mostra como é que as tribos se dividiam. Deus especificou
detalhadamente, inclusive, a divisão das tribos ao redor aqui, porque Deus tinha uma intencionalidade que a gente vai ver mais para frente quando ele faz isso. Então, está aqui a delimitação do pátio, né, fechado por cortinas, a tenda, 2 objetos aqui nessa área externa, a tenda, e todas as tribos divididas de forma específica aqui ao redor. E é interessante que no relato bíblico você vai ver ali a quantidade, inclusive, né, de pessoas, de homens, né, que estavam especificados por Deus em volta. E Deus tinha uma razão para isso. Esse agrupamento. E cada grupo de 3 tribos aqui tinha um representante. Então, esse grupo à direita aqui era a tribo de Judá, que representava, e tinha 186.400 pessoas ali, ou representantes ali. Dan, que era essa parte superior aqui, 157.600. Efraim, a parte superior com 108, e Ruben, a parte inferior aqui com 151.450. Depois a gente vai ver os detalhes, tem um porquê, tem uma intencionalidade de Deus de distribuir o povo exatamente dessa forma. Bom, numa outra visão um pouquinho mais detalhada agora, a gente vê então o pátio com a tenda, e a gente vê dentro da tenda tinha alguns objetos. Então, vamos dar uma olhadinha nesses objetos. No pátio tinha o altar de holocausto, o primeiro objeto, depois a pia com água no pátio, depois dentro da tenda, que era dividido no local santo e santíssimo, nós tínhamos, se você entrasse aqui, né, só tinha uma entrada, a tenda, nessa entrada aqui, entrando por essas colunas, à direita a gente vê a mesa dos pães, à esquerda o candelabro com 7 braços, à frente o altar de incenso. Aqui tinha uma cortina que separava o santo do santíssimo. Essa cortina ela não chegava até o teto, ela chegava a meia altura. E lá dentro, no local santo, o único móvel que era a Arca da Aliança. Né? E por que tinha essa cortina de separação aqui? Porque lá na Arca da Aliança, Deus se manifestava de forma visível. Tinha uma luz que irradiava pelo santuário. O sacerdote não enxergava exatamente essa luz dentro, quando ele oficiava aqui no local santo, mas ele via por cima dessa cortina a luminosidade, né, que aparecia ali do local santo. E essa luminosidade transcendia a tenda. O povo enxergava essa luminosidade que representava Deus, que era a presença visível de Deus ali, acampado em volta. Depois tem uma representação que a gente vai ver isso. Olhando um pouquinho mais em detalhes, então, aqui dentro da tenda, a gente tem, ou antes, né, no pátio, o altar de bronze e a bacia, que era de bronze também, com água ali. Depois, dentro do santuário, entrando à esquerda, então, o candelabro, à direita a mesa dos pães, à frente o altar de incenso, e lá dentro a Arca da Aliança. A gente vai ver agora em detalhe o que significava cada um desses móveis. E os sacerdotes tinham uma veste, que era uma veste branca, simplesmente simples, e o sumo sacerdote ele tinha essa veste toda elaborada aqui, que tinha a veste branca por baixo, essa veste azulada por cima, e esse peitoral com 12 pedras aqui que representavam as 12 tribos. E tinha uma coroa e tinha uma estola de ouro, e aqui gravado Santidade ao Senhor. Né? E essa vestimenta ele usava somente no dia da expiação, quando ele entrava aqui no local santíssimo. Vamos em frente. Bom, olhando o pátio, então, que era essa parte aqui fechada pelas cortinas laterais. O pátio, então, estava ali, né, na areia do deserto, e tinha os 2 objetos, né, o altar de holocausto e a pia de água. Ele tinha um comprimento de 100 côvados, arredondando aí para 50 metros. Côvado é a medida, né, do cotovelo até a ponta dos dedos, e varia, né, de pessoa para pessoa, arredondando para facilitar as contas aí 50 metros. Opa, pulou. 50 metros mais ou menos. E a largura era de 50, então 25 metros. Então, 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. O que a gente tinha no pátio? Primeiro elemento que a gente observa aqui é a pia com água, lá em Êxodo 30, 17. E o que representava essa pia com água? Se a gente vai a João 7,37, a gente descobre, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Portanto, o que representava a pia? Jesus como água viva que lava e purifica do pecado. Próximo, o altar de holocausto. Lembrando que a gente ainda está no pátio. O altar de holocaustos. Êxodo 27:1, né, que descreve o altar. O que representava o altar de holocausto? Se a gente vai em Hebreus 9, 13 a 14, a gente tem a resposta. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que representava o altar? Jesus como sacrifício que salva, a oferta, Jesus como o substituto. Bom detalhe, acabei pulando, acabei não comentando. Quando o sacerdote ia começar o ofício, né, oficiar cerimônias ali diariamente no santuário, o primeiro local que ele ia era para a pia, para se purificar, para se lavar, né, lavava as mãos, lavava os pés, e para começar a oficiar o cerimonial ali no santuário. E toda vez que ele entrava no lugar santo, ele também lavava as mãos e os pés. Então, era um ritual que acontecia ali diariamente, toda vez que um sacrifício era oferecido. E quando o pecador trazia o seu sacrifício, trazia o seu cordeirinho, tinha outros animais ali, dependendo do tipo de pecado, mas vamos ficar com o cordeirinho, que é o mais representativo aqui para nós. Quando o pecador trazia o cordeirinho, ele ia com o sacerdote aqui no altar de holocausto, ele matava, né? Passava ali o cutelo na garganta do cordeirinho, o sangue era escorrido, era recolhido dentro dessa baciazinha aqui, o animal era cortado, era picado e colocado para assar em cima desse altar. O sacerdote comia uma parte dessa carne, desse animal, e depois ele oficiava todo um ritual entrando no santuário, que a gente vai ver depois com mais calma, com mais detalhe. Mas é aqui no altar de holocaustos onde a oferta pelo pecado ela era morta e oferecida. Então, qual a representação do altar? Hebreus diz claramente, né? Jesus é o nosso sacrifício que nos salva. Jesus é a oferta. Jesus é o nosso substituto. Bom, saímos do pátio, agora vamos para a tenda. Entrando na tenda, nós temos primeiro os dois compartimentos aqui, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, então, relembrando, à esquerda o candelabro com 7 luzes, à direita a mesa dos pães, ázimos, e em frente o altar de incenso. E lá dentro, no lugar santo, a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná. Qual era o comprimento da tenda? 30 côvados, 15 metros mais ou menos, e largura 10 côvados, 5 metros mais ou menos. Agora, vamos entender o que representava cada um dos mobiliários. A mesa dos pães, Êxodo 25 a 23 traz todo o detalhamento, e se a gente vai a João 6,35, a gente entende qual era o simbolismo dos pães. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, a mesa dos pães, Jesus como pão da vida, que sustenta e satisfaz o pecador ao longo da sua jornada. À esquerda, então, o candelabro de 7 lâmpadas, descrito lá em Êxodo 25, 31, João também nos diz o que ele representa. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o que representava o candelabro? Jesus como a luz do mundo. E o altar de incenso? Qual era a função do altar de incenso? Então, o sacerdote ele vinha com uma porção do sangue lá do altar de holocaustos e com um incensário na mão, né, queimando incenso, e ele oferecia incenso aqui, ele colocava esse incenso no altar de incenso e aspergia o sangue ali que ele trazia naquela baciazinha da oferta, né, do cordeirinho, na cortina do santuário. Então, qual era a representação do altar de incenso? Né? Esse cheiro, essa fumaça do incenso, esse cheiro do incenso que subia ali e ocupava todo o ambiente do santuário. A gente tem 2 descrições em Apocalipse e em João. Apocalipse diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha aqui que significava, o que representava aqui. Esse incenso, as orações dos santos, que ascendiam a Deus. E João 14,13 diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, no fundo, é Jesus, essas orações dos santos eram apresentadas em nome de Jesus, eram levadas a Deus por Jesus. Então, o altar de incenso é Jesus apresentando a Deus o pedido de perdão do pecador e mostrando Jesus como intercessor. E lembra que aquela cortina, né, o altar de incenso, deixa eu voltar aqui, para ficar mais fácil de ver. O altar de incenso, então, ele ficava bem encostadinho na cortina. Então, o sacerdote, quando ele vinha lá do altar de holocausto, com o sangue do cordeiro na mão e com o incensário, ele oferecia aqui, né, colocava, depositava incenso aqui no altar. Quando o incenso caía e era queimado, essa fumaça subia e o cheiro agradável ali do incenso subia também, impregnava todo o ambiente do santuário. Ele aspergia o sangue aqui na cortina, e esse incenso se misturava aqui com a glória de Deus que estava aqui no meio dos querubins, em cima da tampa da Arca da Aliança. O sacerdote não via, ele só via os reflexos aqui, né? Ele não via diretamente aqui no serviço diário, né? No sacrifício diário que era oferecido, ele não via a glória de Deus visivelmente aqui, olhando diretamente, mas ele via por sobre essa cortina. Então, essa glória de Deus, esses raios de luz se misturavam com a fumaça, e aqui dentro do santuário, que tinha todas as paredes de tábua revestida de ouro, tinham reflexos impressionantes. Então, era um show pirotécnico o que acontecia aqui dentro do santuário, mostrando realmente a efetivação aqui do ritual de sacrifício e de perdão, de oferta, de substituição e de aceitação dessas orações, desse pedido do pecador pelo perdão. Então, tudo isso, né, se refletia, essa fumaça se misturava com a glória de Deus, e isso se refletia totalmente ali nas tábuas revestidas de ouro do santuário e mostravam realmente a aceitação de Deus. Bom, e a Arca da Aliança? Era um móvel de madeira totalmente revestido de ouro por dentro e por fora, que ele tinha esse baú, essa parte de baixo, que tinha lá dentro as tábuas de pedra, aquelas que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai, a vara de Arão que floresceu, para indicar que Arão era o escolhido de Deus como sumo sacerdote, e a família de Arão foi separada por Deus para o sacerdócio, e uma porção do maná. Tinha uma tampa chamada de propiciatório, e em cima dessa tampa 2 querubins, 2 anjos desenhados com as asas se encostando, um de frente para o outro, com as asas se tocando. E aqui, no meio desses anjos, Deus se manifestava visivelmente, ao que, né, a Bíblia chama de Shekinah, né, que é a glória de Deus que se manifestava aqui. Deus habitando de forma visível, presencialmente ali com o povo. 2 textos aqui que mostram esses detalhes. Em Êxodo 25, 22, a gente lê assim, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, então Deus dizendo, eu virei você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. E Romanos também dá mais um detalhe, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Qual era a função, então, da Arca da Aliança? Jesus como intercessor, aquela ponte entre Deus, o Shekinah, e o ser humano. Ele, o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote representava o ser humano. Isso representava o quê? Que nós podemos ser aceitos novamente por Deus através de Jesus, da santidade e das justiças perfeitas, da justiça perfeita de Jesus. Então, olha que interessante. Jesus representado aqui, né, pela tampa, ele fazendo propiciação, ele representado pela tampa que separava a lei de Deus, né? O ser humano e precisava da intercessão, porque transgrediu a lei de Deus e do próprio Deus manifestado de forma visível aqui na Shekinah, ou nessa luz e nesse brilho que era visível aqui em cima da arca. Bom, entendido agora quais são os móveis, os mobiliários, né, e a tenda e o pátio,
quais os serviços que eram realizados, os cerimoniais, os rituais que eram realizados no santuário. Tinham dois tipos de rituais. Um serviço que era feito diariamente, todo dia. Esse serviço era feito no compartimento santo, oficiado pelo sacerdote, e tinha a função de intercessão, perdão dos pecados, e acontecia todos os dias, de manhã e à tarde. E quando, de forma diária, oferecendo sacrifício ali pelo pecado de todo o povo, e também de forma pontual, quando o pecador ia ali na porta da tenda, levando o cordeirinho, pedindo o perdão pelos seus pecados. E no sacrifício diário ou contínuo, a oferta, os cordeirinhos eram oferecidos no altar às 9 e às 15 horas, então de manhã e à tarde. O sacerdote também fazia uma manutenção das lâmpadas do candelabro, organizava aqui a oferta de incenso e fazia a troca dos pães da propiciação a cada sábado, né? E a oferta de sacrifícios individuais que acontecia ali quando o pecador efetivamente trazia. Então, além desse contínuo, desse sacrifício da manhã e à tarde, o sacerdote diariamente atendia a população ali na porta do santuário, oferecendo o sacrifício, como intercessão dos pecados específicos do povo. Então, dentro do serviço diário, a gente tinha expiação sendo feita por meio do sangue derramado, ou seja, o pagamento da dívida, a intercessão através da fumaça no altar de incenso, o sacerdote se apresentava em lugar de, né, para pagar a dívida. Então, intercessão é se apresentar em lugar de. A vida física e espiritual era representada através dos pães da propiciação, e a luz de Deus era representada ali por meio das 7 lâmpadas do candelabro, nesse caminho, essa revelação da verdade dentro do plano da salvação. Então, essas quatro coisas aqui aconteciam dentro do serviço diário do santuário. Então, só relembrando todo o processo, tanto nos sacrifícios contínuos, quando o pecador se apresentava à porta do santuário, o que acontecia? O pecador entrava, aparecia na porta do santuário, o sacerdote o chamava para entrar no santuário, levando o seu cordeirinho. O cordeirinho era morto no altar de holocausto, ele era cortado em pedaços e ele era meio que frito, né? Meio que assado ali dentro, numa grelha do santuário, do altar de holocausto. Então, o altar é como se fosse uma grande churrasqueira, né? Que queimava a carne ali. Uma porção do sangue era tomada pelo sacerdote, que pegava o seu incensário, passava pelo pátio, entrava no compartimento santo do santuário, passava pela mesa dos pães à sua direita, pelo candelabro à sua esquerda e chegava exatamente aqui no altar de holocausto, no altar de incenso, perdão, e oferecia o incenso em substituição à função do pecador, né? Oferecia como orações dos santos, como esse pedido de perdão do pecador. Então, o sacerdote assumia o lugar do pecador, oferecendo a Deus, fazendo intercessão no lugar dele, diante de Deus. Mas tinha um outro serviço que acontecia no santuário também, que era o serviço anual. O serviço anual ele acontecia no compartimento do Santíssimo, ele era realizado pelo sumo sacerdote um dia por ano, no que a Bíblia chama de dia da expiação, que era um dia de limpeza do santuário e juízo. E Levítico diz claramente o que aconteceria nesse dia. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Então, no 10º dia do 7º mês, tinha uma festa anual de purificação, aonde o sumo sacerdote, as pessoas e o santuário estavam envolvidas. O santuário, poluído por pecados transferidos ao longo de todo o ano, era purificado desses registros do santuário. E 2 bodes, não o cordeiro, não só o cordeiro, porque os cordeirinhos da manhã e da tarde ainda eram oferecidos nesse dia, mas além desses sacrifícios, 2 bodes eram oferecidos. Um bode ao Senhor, que era morto,
e um segundo bode que não era morto, ele era levado para o deserto e nesse bode eram transferidos todos os pecados do santuário. Então, esse bode do Senhor era oferecido da mesma forma, o mesmo ritual que era feito com o carneirinho, só que, ao invés de o sacerdote parar naquela cortina do lugar santo, ele adentrava o local santíssimo com o sangue desse bode e oferecia e aspergia no tampo da arca, no propiciatório, que é a tampa da arca. E esse bode representava essa purificação do santuário, né? Deus oferecendo purificação. E esse segundo bode, que é o bode Azazel, ele não era morto, o sacerdote saía do santuário, voltava para esse bode, metaforicamente colocava suas mãos sobre a cabeça desse bode e tipicamente, né, estava transferindo os pecados do santuário carregados por esse sacerdote para esse bode Azazel. E depois esse bode era levado para o deserto, fora do arraial do povo de Israel, e ele morria no deserto por inanição, de fome, de sede. Então, representando a eliminação completa do pecado. Então, no dia da expiação, no serviço anual que acontecia no local santíssimo, era um dia de juízo. Mais para frente a gente vai ver mais um detalhe sobre isso. Portanto, tudo o que acontecia no santuário representava Jesus, toda a sua obra. No lugar santo, como sacerdote, fazendo intercessão, se apresentando no lugar do pecador, e quanto no lugar santíssimo, como sumo sacerdote, agora ele executando uma obra de juízo. Que obra de juízo é essa? Tirando, limpando o santuário, tirando, né, metaforicamente, simbolicamente, os pecados do santuário, sendo transferidos para aquele bode Azazel, que representava Satanás, que em última instância é o grande responsável pelo pecado. Então, o pecado de todo ser humano voltava para Satanás, metaforicamente, simbolicamente representado por aquele bode. E aí acaba a obra, Moisés constrói o santuário, e diz aqui o relato bíblico, é um texto grande, a gente não vai ler, que no momento que Moisés finaliza o santuário, inaugura o santuário, a presença de Deus ela se manifestava fisicamente aqui, através de uma coluna de fogo à noite, como essa imagem aqui, que o povo todo podia enxergar, era visível a presença de Deus aqui, e durante o dia como uma nuvem. Essa coluna de fogo se transformava numa nuvem que guiava o povo ao longo da sua caminhada para o deserto. Quando a nuvem avançava, o povo levantava acampamento e avançava. Quando a nuvem parava, o povo armava as tendas e ficavam ali. E a primeira tenda a ser armada era o santuário. O santuário era estabelecido e depois todo o povo de Israel era dividido, né, de acordo com aquela divisão estabelecida por Deus em volta do santuário. Bom, depois do santuário, a gente sabe, né, ao longo da história, o santuário foi substituído pelo Templo de Salomão. Salomão fez exatamente as mesmas coisas que tinha no santuário, só que em escala muito maior, né? Só que agora num tamanho muito grande, mas representava exatamente os mesmos objetos mobiliários, com exatamente os mesmos rituais para representar o plano da salvação agora pós o santuário. E depois o templo de Herodes, que esse foi o templo que Jesus conheceu, depois da destruição do templo de Salomão pelos babilônicos, né, por Nabucodonosor. Depois o templo é reconstruído, e depois esse templo é embelezado por Herodes, né? E aí esse é o templo, é uma representação que está lá em Jerusalém aqui, de como era o templo de Herodes, que é o templo que Jesus conheceu. E esses mesmos rituais aconteciam aqui. E por que depois do templo de Herodes não tinha mais ritual? Porque a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz colocou um fim a todo o sistema sacrificial, porque todo o sistema de sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Eram símbolos, eram sombras daquilo que Jesus em pessoa iria fazer. Só para ficar mais claro agora, tem uma animaçãozinha aqui que mostra exatamente os detalhes do santuário. A gente vai entrar dentro do santuário e é bem legal para a gente ver como é que eram as coisas ali, tá? Vou rodar aqui.
gente vai entrar no santuário. Que está em escala, tá? Exatamente com as mesmas dimensões que a Bíblia traz. Doze pães, um representando cada tribo de Israel, eram trocados uma vez por semana no sábado. Um altar de incenso, onde o incenso era queimado e odorizava o santuário. Imagina todo dia, várias vezes ao dia, o sangue sendo aspergido na cortina. O santuário devia ter um cheiro fétido, né, de podridão mesmo do sangue impregnado. Então o incenso aliviava um pouquinho essa sensação. Arca da Aliança, propiciatório, os 2 querubins, o baú. Duas tábuas da lei, a vara de Arão, uma porção do maná. O sacerdote, no dia da expiação, uma vez por ano, ele vinha trazendo o sangue do bode do Senhor e aspergia ali em cima. E depois saía e transferia simbolicamente os pecados para o outro bode. Então essa é uma visão do santuário. E aqui é aquela luz, né, a Shekinah, e a coluna de fogo que as pessoas viam à noite, né? O povo de Israel viam à noite. Mas só para a gente finalizar agora, que uma parte bem interessante, que mostra que a gente lendo o relato bíblico, a gente vê claramente uma correspondência estrutural e funcional entre os santuários terrestre e celestial. O que é isso? Se a gente for lá para Salmo 77, verso 13, lá Davi diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. O teu caminho está no santuário. O que isso significa? Que já que, né, todas as cerimônias e rituais do santuário apontavam para essa obra completa de Jesus, de Cristo na cruz, e não só na cruz, mas ao longo de toda a sua vida, de todo o seu ministério nessa terra, e o ministério que ele realiza depois da sua ascensão, tudo isso representava de forma metafórica um caminho percorrido por Jesus desde o início do seu ministério. Começando no pátio, o ministério de Jesus na terra, Cristo como sacrifício, porque ele precisava morrer na cruz. Indo para o lugar santo, é uma outra parte do ministério de Jesus que acontece agora no céu, Cristo atuando como sacerdote. E quando ele passa pelo lugar santíssimo, de forma metafórica, é a obra que ele faz como sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário do céu. Então é como se Jesus, o plano da salvação, tivesse sido representado através de todo esse caminho percorrido por Jesus no santuário, entrando pelo pátio, passando pela pia com água, depois indo para o altar de holocausto, depois entrando no lugar santo, oficiando aqui no altar de incenso, e depois, no dia da expiação, indo até a Arca da Aliança. Vamos ver em detalhes isso, como que acontece. Se a gente olhar, lembra que eu comentei que Deus fez a distribuição das pessoas ou das tendas, né, em volta do santuário? Quando a gente olha a quantidade de pessoas que foi distribuída, que a Bíblia traz esse detalhe, a gente vê que o santuário no centro, a quantidade de pessoas aqui, ou essa região aqui do fundo do santuário, é a maior quantidade de pessoas. A parte de cima do santuário é a menor quantidade de pessoas.
E as laterais aqui do santuário têm uma quantidade muito parecida de pessoas. Então, 186.400 aqui na parte de baixo, 108, 190 na parte de cima e aproximadamente 157, 151 aqui nas laterais. Qual é o formato que tinha a distribuição das das tendas do povo de Israel e das tribos em volta do santuário? De uma cruz, exatamente de uma cruz. E essa cruz representa a passagem de Jesus por todos esses locais do santuário e fazendo e executando tarefas específicas em cada uma dessas regiões do santuário. Vamos dar uma olhadinha rápida no que acontecia aqui. Quando a gente vai lá para Mateus, para Marcos, para Lucas e para João, os 4 evangelhos, quando eles falam sobre a encarnação de Jesus, e depois próprio Paulo trazendo mais detalhes sobre isso, a gente entende algumas coisas. Por exemplo, Paulo, lá em Gálatas, diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo, no momento exato do plano de Deus, do calendário de Deus, vem Jesus. Jesus encarna. E João diz isso muito belamente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Interessante que no grego, João escreveu em grego, essa palavra habitou é eskenoseu. E eskenoseu poderia ser traduzido, né, de uma forma bem aportuguesada por tabernaculou. O que significa isso? Né, se a gente reescrevesse o verso usando esse conceito, e o Verbo se fez carne e tabernaculou, ou armou a sua tenda entre nós. Olha que interessante. Aqui está a chave para a gente entender essa representação da obra de Jesus, representada e identificada em todos os mobiliários do tabernáculo. Quando Jesus encarna, ele estabelece, ele arma a sua tenda entre nós. Ou seja, na encarnação, Jesus vem para o acampamento. Em algum momento, ele começaria a sua obra de caminhada para dentro do santuário. Jesus encarna, nasce, e em algum momento ele começa a sua obra, que é representada metaforicamente por esse caminhar de Jesus para dentro do santuário. E aí, quando Jesus entra no pátio, o que tinha no pátio mesmo? A pia e o altar de holocausto. Qual era o primeiro móvel que o sacerdote iniciava, por onde o sacerdote iniciava o seu trabalho no santuário? Na pia. Ou seja, a pia com água representa o quê? O batismo de Jesus. Lá 2 textos da Bíblia dizem assim: batizado Jesus saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Ou seja, 30 anos quando ele começa o seu ministério. E a pia, antes do sacerdote atuar, ela estava ali, né, para antes do sacerdote atuar, e representava um rito de purificação. E Jesus inicia o seu ministério com 30 anos sendo batizado por João. Como a gente viu na semana passada, que data foi essa? 27 da nossa era, depois de Cristo, ou da nossa era. E por que Jesus precisou ser batizado se ele não tinha pecado? Para nos dar o exemplo, né? E aí, depois, qual era o próximo móvel que o sacerdote se aproximava? Ou dentro do serviço de intercessão, do ritual, qual era o próximo móvel para o qual o sacerdote ia? Para o altar de holocausto. O altar de holocausto representa a morte de Jesus. 2 versos aqui: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E João 3,16 diz isso claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aos 33 anos, Jesus foi crucificado no Calvário. Que data é essa? 31 depois de Cristo, 3 anos depois. Sacrifício diário, o sacrifício diário e o contínuo, que era executado às 9 às 15 horas, Jesus cumpre exatamente esse ritual, porque ele morre exatamente às 15 horas, exatamente no horário do sacrifício da tarde. Como é que a gente sabe disso? Porque no momento que Jesus diz está consumado, escapa o cordeirinho da mão do sacerdote, que estava oficiando lá no templo, né? O povo judeu não identifica Jesus como Messias. Ou seja, todos os rituais do santuário eram sombra daquilo que acontecia efetivamente na obra salvífica de Jesus. Era uma sombra de uma realidade que Jesus estava fazendo.
Então, Jesus começa o seu ministério com o batismo, 27 da nossa era, ele morre no ano 31 da nossa era, então agora ali representado pelo altar de holocausto. E como a gente tem certeza dessas datas? A gente não vai ler aqui, mas a Bíblia traz muitos detalhes dessas coisas todas, né? O relato bíblico e histórico, tanto de historiadores judeus e não judeus, gentios, que não eram cristãos, trazem detalhes. O próprio relato bíblico traz detalhes. Olha a quantidade de detalhes que Lucas traz aqui, por exemplo, do nascimento de Jesus. Quem era o governador, quem reinava, quem era o governador de cada região, e por aí vai, né? E profeticamente a gente também tem muito claramente identificado na profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, essas datas plenamente representadas aqui. Se a gente for lá para Daniel 9, 24 a 27, a gente vai ver, a gente não vai ler, né? Mas nesse relato de Daniel, ele traz a profecia das 70 semanas. E nessas 70 semanas que foram determinadas para o povo judeu, ele diz claramente que teriam 7 semanas para a construção do templo, depois 62 semanas para o povo judeu, até a vinda do ungido. Quem era o ungido? O Messias, ou seja, o início do ministério de Jesus. Profeticamente, um dia representa um ano, então 70 semanas são 490 anos corridos. E aqui todo o relato diz quando começaria esse período das 70 semanas até o início do ministério do Messias, em 457 a.C., quando o rei Artaxerxes III publica o seu decreto de restituição de liberação do povo judeu para voltar e reconstruir Israel como nação novamente. Isso está plenamente documentado na história. Somando 490 anos, a gente sai de 457, chega a 34. Só que a profecia ela dá um detalhe sobre a última semana. No meio da última semana haverá cessação do sacrifício, ou seja, a morte de Jesus. Então, na profecia, além de histórico, além dos dados históricos, além do próprio relato bíblico de outros momentos, a própria profecia explica ou mostra claramente, nos diz claramente quais são essas datas, né? Bom, caminhando aqui para dentro, né, Jesus executando a sua obra dentro do santuário, depois que Jesus morre, o que acontece com ele? Ele vai ao céu. E quando Jesus vai ao céu, o que acontece? 50 dias depois, né, da morte de Jesus, acontece o Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo. E quando acontece isso? Exatamente em 31 depois de Cristo, né? Ou seja, agora o Espírito Santo é derramado. Jesus vai ao céu, está no céu oficiando, transmitindo através das suas obras agora no santuário do céu, os méritos do seu sacrifício feito aqui na terra. Então, Jesus, no ano 31 depois de Cristo, com o envio do Espírito Santo, a Bíblia diz claramente que ele é entronizado no santuário celestial, como rei e sacerdote. Caminhando aqui, a Bíblia diz claramente, né, mostra muito claramente essa função de Jesus agora no santuário celestial como sacerdote. Hebreus e 1 João. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aonde Jesus entra? No santuário celestial. E qual é a função dele lá? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, Jesus está onde depois da sua morte? Hoje no santuário celestial, intercedendo por nós. Ou seja, os símbolos que eram do santuário aqui na Terra, agora no santuário celestial, existem também. Por exemplo, o Apocalipse revela claramente que existe um candelabro no santuário do céu, né? E João tem uma visão de Jesus caminhando por entre o candelabro, por entre os candeeiros, né? Ou as luzes desse candelabro lá no santuário do céu. Um altar de incenso, da mesma forma, Jesus faz mediação diante de Deus, né, oferecendo as nossas orações agora, para nós que o aceitamos, né, para todos aqueles que aceitam o seu sacrifício pela fé, Jesus intercede por nós como nosso advogado diante de Deus. O altar de incenso, então, no céu, representando a mediação de Jesus para perdão dos pecados. E a própria Arca da Aliança no céu,
representando esse momento de juízo, né? Apocalipse diz claramente, né? A gente já leu esse texto, que existe uma arca da aliança no santuário do céu. E além da sua obra sacerdotal, né, que ele faz no compartimento santo do santuário celestial, essa intercessão, ele como nosso advogado, nos transmitindo o perdão dos pecados para todo aquele que o busca pela fé. Jesus, no compartimento santíssimo do santuário celestial, Jesus vai realizar uma obra de juízo no santuário também. E essa obra de juízo ela vai ter que tipo de norma? A própria lei de Deus, né? Que é uma expressão do seu caráter, portanto, essa lei é imutável. E aí, duas perguntas surgem aqui rapidamente para nós. Por que o santuário celestial precisa ser purificado? Né? Vai ter um dia da expiação, como tinha, né, no santuário, no tabernáculo, no santuário terrestre, vai ter um dia da expiação no céu? É o mesmo conceito que tinha no santuário aqui na Terra. Né? Os pecados ficam simbolicamente gravados ou guardados dentro do santuário. Então, essa obra de expiação de Jesus no santuário celestial, ela tem o objetivo de purificar o santuário celestial, de tirar esses pecados do santuário celestial e creditá-los agora sim, não como símbolo, mas de forma específica a Satanás. E isso vai ser feito após a volta de Jesus, depois do milênio, quando Satanás, pecado e pecadores vão ser destruídos e a terra será recriada. Então, vai haver sim, ou existe sim, né, um ritual, um momento onde Jesus vai passar do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. E a grande pergunta é, né, se a gente tem as datas ali de quando Jesus começa o seu ministério aqui na Terra, representado pelo pátio, né, do santuário celestial, aqui na Terra. A gente tem as datas de quando ele começa o ministério, a gente tem a data de quando ele morre. A gente tem essa data de quando Jesus começa esse serviço de intercessão por nós lá no santuário celestial, no compartimento do Santíssimo. Bom, o serviço de intercessão ele começa assim que ele ascende ao céu, que ele é entronizado. Então ele já está fazendo esse trabalho de intercessão por nós. Mas quando ele vai fazer esse trabalho de purificação do santuário? Né? Será que a gente tem essa data? A gente tem sim. Na continuação de Daniel 8, a gente vem para Daniel 9. Daniel 9 diz que existe, né, profeticamente, um período de 2.300 anos, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E esse período das 490 anos que a gente viu, ele é cortado, ele é tirado desse período maior dos 2.300 anos. O anjo explica isso para Daniel, né? Quando, se a gente for lá ler os detalhes de Daniel 8:24. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas só para a gente entender que o período de 490 anos ele é uma parte dos 2.300 anos. Então, se a gente tem todas as datas marcadas aqui, a gente sabe exatamente quando Jesus começou esse trabalho de intercessão, de intercessão ele começa depois que ele ascende ao céu, mas de expiação, de purificação. Tirando, né, 2.300 menos 490, sobram 1.810 anos. Somando 1810 a 34, a gente chega em 1844 da nossa era. Ou seja, em 1844, Jesus passa do local santo para o local santíssimo e agora ele começa uma obra de juízo, né, de verificação dos casos, de todos aqueles que um dia o aceitaram, desde Abel até a nosso caso, né, as pessoas que estão vivas. E aí a Bíblia diz claramente que há um tribunal no céu e que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Essa é a função que Jesus, além de intercessor, de advogado, está realizando hoje, desde 1844 até agora, no Santuário Celestial. E para a gente fechar, eu preciso ter medo do juízo, eu preciso, né? Nossa, mas como é que eu vou sobreviver ao juízo? Eu não preciso ter medo. O juízo, o que Jesus está fazendo hoje no Santuário Celestial, no local santíssimo, que é olhando os casos, revisando os casos, eu não preciso ter medo porque eu tenho um advogado, ele ainda é o meu advogado, ele ainda é meu intercessor, ele ainda se apresenta por mim diante de Deus. Né? E lembra da substituição?
Jesus se apresenta diante de Deus me representando, Deus olha para Jesus, não vê a minha vida de pecado, mas ele vê a vida perfeita de Jesus, a justiça perfeita de Jesus. E essa justiça perfeita de Jesus é creditada a mim, pecador, que o aceitei pela fé. Então eu preciso ter medo do juízo, sendo que Deus está olhando ali os registros. Quando chegar no meu nome, eu não preciso temer, porque eu tenho essa promessa aqui de Hebreus 4,16, que eu posso me achegar confiadamente, eu posso me achegar com confiança junto ao trono da graça. Onde é o trono da graça? Representado ali pela Arca da Aliança, a fim de receber misericórdia e não punição. Mas o plano da salvação é isso, a disponibilização de misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Portanto, eu não preciso temer o juízo. A Bíblia diz, mostra claramente esse percurso todo de Jesus, desde o pátio, desde do início do seu ministério até o final da sua obra, até a Arca da Aliança, que é o que está acontecendo hoje no céu, como um processo inteiro de purificação da nossa terra, do nosso mundo, do problema do pecado. Então, para finalizar, lembra qual era o problema? O problema do pecado. Começa no céu, desce à terra. Todo o ritual do santuário representava de forma simbólica o que Jesus faria desde o seu batismo, desde o início da sua obra, até o final dos tempos, até o segundo retorno dele a esse mundo, depois o milênio e depois a eliminação completa do pecado. Portanto, é a esperança que eu preciso ter na obra meritória, intercessória que Jesus faz e tem feito por mim no santuário celestial. Bom, com isso a gente termina. Eu acho que passamos um pouquinho aqui, mas foi muita coisa, muita coisa. Eu espero que tentei usar o máximo possível de recurso visual aqui para a gente entender tudo o que está envolvido aqui. Temos tempo para pergunta, Karine? Não, só queria falar que você tem que ser estudado pela NASA. Você tem que ser estudado. Não é possível, você não é normal. Eu fico abismada com a sua capacidade de síntese. Não é, Rodolfo? Passou um pouquinho aqui. Gente, ele É isso falou mesmo. Mas depois praticamente o eu que vou eu mandar, além estudo. do vídeo, eu vou mandar um material também, para vocês olharem os detalhes ali. Eu procurei deixar os textos, porque assim, é muita coisa, e a gente tem que ver os detalhes para a gente entender, né? Mas deu para pegar a essência dessa parte final, que tudo o que acontecia aqui na Terra era exatamente a obra de Jesus, desde o seu batismo até o final dos tempos, até a sua terceira vinda pós o milênio aqui a essa terra para acabar com o problema do pecado. É isso que o povo vivia ali no dia a dia. E o povo entendia, porque o povo, né, eram símbolos que eram comuns ao dia a dia deles e representavam essas realidades. Eu acho que, Perguntas? acho que a gente pode ter uma pergunta, né? Porque a gente não consegue ficar sem. Aí, se tiver mais perguntas, a gente pode pôr no grupo também. Eu nem consegui olhar se teve alguma do chat. Não, no chat não teve. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nenhuma perguntinha, gente? Acho que o pessoal. Muita informação. É muita informação, né? É, Mas isso ia falar, é muita informação. Então, para mim, por exemplo, eu vou ouvir tudo de novo. Né? Eu vou pegar a gravação e aí vou em partes mesmo, porque senão, né, acho bem importante e bem interessante, isso sim. eu acho que no próximo estudo também, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode falar no próximo estudo. E também no grupo, se alguém tiver, pode mandar em áudio, pode Uhum. mandar de qualquer forma. Ok. Mas acho que é isso, então. Acho que a gente pode orar. Rodolfo, você ora aí pra gente? Claro, vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor desenvolveu um plano de salvação para nós e porque este plano é revelado através da sua palavra. Abençoe a cada um de nós no restante dessa semana e até o nosso próximo encontro. Ajude-nos
na compreensão, na aceitação da sua palavra, e ajude-nos também a termos um desejo cada vez maior de compreender mais acerca de Ti. Em nome de Jesus, amém. Só uma coisinha, eu passei muito rápido naquela profecia das 2.300 dias, tardes e manhãs ou anos, foi só para dar um gostinho. A gente pode, em algum momento, estudar isso em detalhes, porque é maravilhoso. É o plano da salvação inteiro, revelado, estampado claramente ali nos livros de Daniel e Apocalipse. Então, No foi só para próximo estudo, a mostrar gente alguns vai ver um detalhezinhos dessa. pedacinho dela. Tem muito detalhe, mas só para ver a conexão com o santuário. É muito importante. A gente só entende aquilo quando a gente vê essa conexão com o santuário. E, Ah, infelizmente, o meio cristão não vai para dentro do santuário como a gente fez hoje. Então, aí fica difícil de fazer as conexões com todas essas coisas. eu esqueci, é que foi tanta coisa que eu esqueci. Posso falar só mais uma coisinha? A gente já orou, mas é que agora a gente vai começar de novo a segunda fase de pergunta. Brincadeira. Mas foi a primeira vez, assim, que eu, com a sua narração, né, eu consegui, na hora que você falou de como era com a fumaça misturando, sabe, que eu consegui visualizar, assim, me colocar no lugar. Foi muito legal isso. Mas o que eu queria falar para vocês assim, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui em Jerusalém é que lá tem uma sociedade do templo. Tem um grupo de pessoas bem tradicionais, assim, judias, que elas arrecadam dinheiro para reconstruir o templo, porque assim, o judeu mesmo, ele vive em função da reconstrução desse templo, né? Como se fosse um orgulho ferido deles, assim. Então, eles buscam mesmo, é uma coisa assim do cotidiano deles, a reconstrução do templo. É engraçado, né? Porque eles conseguem se proteger, assim, Israel é um país que consegue se blindar aéreo, assim, é tecnologia de plantação, é tecnologia de proteção, é o país, acho que assim, você está rodeado de gente querendo destruir Israel e o país é protegido. Tipo, ele está no meio ali do conflito de todo mundo querendo matar ele, e Israel tem tecnologia. A Mossad, que é o exército, a polícia, sei lá o quê, que é super high-tech, treina os Estados Unidos, treina tudo. Ou seja, o país é incrível em tudo. E eles não conseguem fazer o templo de novo. Eles têm tecnologia, têm dinheiro, mas porque Deus não permite, porque não é necessário realmente ter mais sacrifício. E desde que ele veio à Terra e ressuscitou, eles não conseguem. Eles simplesmente não conseguem reconstruir, porque Deus simplesmente não permite, porque não tem mais motivos para um templo, né, para construir isso. Então, eu lembrei disso e esqueci de pontuar lá na hora. Vou pegar um gancho aqui, Karine. E sabe por que não consegue? Qual o principal entrave? Eles têm tudo pronto. Tem até o candelabro, a menorá, até está exposta, né? $1 milhão em ouro puro ali, foi feita, está exposta lá em Jerusalém. E quem visita ali a fundação do terceiro templo vê as vestes sacerdotais, vê tudo pronto. Sabe qual é o único entrave e por que nunca vai conseguir? Porque eles precisam colocar a Arca da Aliança aonde? Exatamente em cima do Monte Moriá, que é onde ela estava, que era o local onde ela deve ficar, que era onde ficava no templo, né, de Salomão e de Herodes. E sabe o que tem em cima do Monte Moriá? Isso, hoje? É Domo uma de mesquita ouro. muçulmana, que é um dos 3 locais sagrados dos muçulmanos. Nunca. Se mexer ali, é a Terceira Guerra Mundial, né? Aí acaba tudo mesmo. Aí não tem sistema de proteção que vai segurar a coisa, mas é por isso que não vai. E Deus, talvez na sua providência, permitiu lá atrás, né, que esse local fosse ocupado ali, porque eles não vão fazer outro lugar, porque aí vai perder o sentido. Mas estão É. pensando, né? Estão analisando aí, mas Deus não vai permitir. Estou analisando há alguns anos. Ah, é isso, gente. Então, muito E mais obrigada, um viu, Fábio? detalhezinho, tem um tabernáculo em réplica assim, original não, mas em réplica real
físico construído não sei se é exatamente em Jerusalém, mas em algum lugar ali em Israel, e tem um outro nos Estados Unidos. Não sei se o Daniel e a Mimi sabem onde é aí, mas tem um local aí que as pessoas visitam, né, em tamanho real mesmo, exatamente com as dimensões e com a construção a mais perfeita possível, que eles se baseiam lá no Instituto do Terceiro Tempo para ver como que é. Enfim, tem muita coisa interessante, né, sobre isso, que passa por Indiana Jones e por aí vai, né? Tem muita coisa interessante sobre o santuário. E nos Estados Unidos tem uma réplica que a gente acho que a gente até mostrou aqui, né? Da Arca, né? Que a gente mostrou aqui. Arca de Então, Noé, ou né? seja, a gente vai ter que fazer uma excursão para esses lugares. É uma boa, nada melhor do que ver na prática. Ver na prática, vamos estudar A na gente fica na prática. casa do Daniel ali, ó, tá, beleza. Exatamente, tá 30 graus, a gente fica lá. Ainda tem o motorhome ali. É Então, isso, a já gente pega o motorhome e Ainda tem. Vocês Não têm que anda muito orar. bem, não, mas tem que orar pelo tá aí motorhome. parado. A gente ora pelo motorhome, não tem problema. a gente orou por ele já, né? Algumas vezes. Com pouca fé, tem que ser com mais fé. A gravação aqui.